continua. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. A gente fica aqui no templo e a gente fica com o coração ardendo, olhando essas cadeiras vazias. A gente olha para a porta e fica imaginando, pensando em cada irmão, em cada irmã chegando aqui para a celebração. A gente está sentindo falta das palmas da irmã Ivonete, do abraço gostoso de cada irmão, do sorriso, da presença amada, meiga de cada um dos irmãos. Eu quero mandar um abraço para todos os irmãos da Igreja Batista Emanuel, todos aqueles que aqui servem, congregam e crescem juntos como igreja e como família. Eu quero apenas fazer menção de alguns nomes. Eu quero mandar um abraço aqui para o irmãozinho Caio, filho do casal Clailson e a Sandra. Abraço, Caio. Deus te abençoe, viu? E quero mandar um abraço, aquele abraço bem apertado, não é? Para o irmão Nicolas. Sei que você está assistindo, Nicolas. Eu quero mandar um abraço para você, é o filho do pastor Daniel, com a Bruna, o irmãozinho da Júlia. Quero mandar um abraço, então, para eles, tá bom? E a todos vocês que estão conectados, estão, não agora ao vivo, mas tivemos alguns problemas com a internet, e vamos administrar da melhor forma possível, mas não vamos deixar de abençoar você com louvor, com esse abraço ainda que distante, mas sobretudo com a palavra de Deus que não nos pode faltar nesse tempo. Eu quero convidar você para pegar a sua Bíblia agora e abrir a sua Bíblia lá no livro de Ezequiel, no capítulo 37, tá? Profeta Ezequiel, capítulo 37, e nós vamos ler apenas os versos 1 ao verso 6. A palavra do Senhor diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor,
E ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ainda ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer a carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E assim sabereis que eu sou o Senhor. Eu quero falar com os irmãos nesta tarde, início de noite, já escurecendo. Eu quero falar sobre o tema um lugar para falar de esperança. Um lugar para falar de esperança. Eu quero orar. Ore comigo, peça a Deus que lhe prepare, que abra o seu coração, que deixe você muito sensível, para que essa palavra também traga uma reflexão, uma paz ao seu coração e que fale ao coração de muita gente que está nos acompanhando agora nas redes sociais. Senhor, essa é a Tua palavra e a Tua palavra ela não volta vazia, ela é viva, ela é eficaz e ela encontra sempre corações ansiosos, desejosos, carentes, necessitados de ouvir o Senhor falar. Nós não queremos ouvir o pastor Ronaldo, ainda que ele seja o transmissor dessa mensagem, mas nós de fato queremos ouvir a Tua voz falando, acalmando e trazendo esperança para o nosso coração. Essa é a oração que nós fazemos e pedimos no nome e na autoridade do nome de Jesus. Amém. O lugar para falar de esperança. Será se tem um lugar específico para a gente falar de esperança? Queridos, dentro desse contexto de pandemia, de quarentena, de isolamento social ao qual fomos submetidos sumariamente nesses últimos dias, nestas últimas semanas, como ação preventiva contra a expansão do Covid-19, ficando em casa, evidentemente, ainda continuamos reféns de tantas perguntas, ainda continuamos reféns de tantas dúvidas, medos e muitas incertezas. É muito difícil para nós, neste momento em particular, desassociar a realidade da ficção. Tudo o que estamos vivendo hoje, vivendo nesse momento, assemelha-se bastante com o filme que assistimos outro dia no cinema. Ninguém, por mais pessimista que fosse, poderia imaginar que, de repente, algo tão terrível, tão angustiante, tão assustador, tão devastador, pudesse estar acontecendo no mundo, mudando toda a rotina à nossa volta. Diante desse cenário, que nada, absolutamente nada tem a ver com ficção, há algumas perguntas que precisam ser respondidas por mim, por você, inclusive, que está em casa, e por cada pessoa deste mundo, independente da sua religião, independente do seu poder econômico e independente da sua nacionalidade. O que Deus está falando que a gente não consegue ouvir mais? O que Deus está falando que a gente não consegue ouvir mais? Ou talvez não queremos mesmo ouvir, ou até ouvimos e não estamos nem aí, não lhe damos atenção, não faz parte das nossas prioridades. O que Deus, na verdade, está mostrando que a gente não consegue mais ver,
não consegue mais enxergar, não consegue mais compreender, não consegue mais sentir, como disse aquela velha máxima, o que os olhos não veem, o coração não sente. Como explicar, queridos irmãos e irmãs, amigos, como explicar tanta insensatez, tanto egoísmo, tanta insanidade, tanta excentricidade, tanto interesse narcisista, tanta indiferença entre as pessoas? Por que perdemos a pluralidade do nós em torno da singularidade do eu? Por que a vida humana se tornou tão banal, tão pequena, tão sem valor, tão sem sentido? Será que Deus se esqueceu do homem? Se esqueceu de nós? Ou será se nós mesmos é que temos esquecido de Deus, tirado Deus da nossa agenda? Onde, quando, como perdemos essa conexão relacional entre Criador e criatura, entre o divino e o humano, entre o Salvador e o pecador remido, entre o Senhor da história e o servo? Talvez a pergunta mais importante para esse momento seja: onde podemos encontrar a esperança? Aí eu quero convidar você a olhar, debruçar os seus olhos, a abrir o seu coração para, vendo o que Deus está falando, ouvindo o que Deus está falando, abrir seu coração para receber esta palavra. E, queridos, foi para dentro de um cenário desolador, triste, angustiante, deprimente, sem nenhuma expectativa de vida, um vale de ossos secos, um lugar de morte, que o Senhor escolheu para falar de esperança. Aí eu quero parar e perguntar para você: se você fosse falar de esperança para uma pessoa, qual lugar que você escolheria para levar essa pessoa? Certamente você escolheria essa pessoa, levaria essa pessoa para um bosque, ali você vendo aquelas árvores, inspirado, você falaria sobre esperança. Talvez você levasse o final de tarde lá para a praia, vendo o mar quebrar as suas ondas e aquele vento batendo sobre os nossos rostos. Você talvez pudesse falar de esperança, talvez no jardim com tantas flores, com as belezas e o brilho das flores, talvez num parque com tantas crianças brincando, a alegria das crianças. Talvez esse ou esses fossem lugares ideais para falar sobre esperança, mas eu duvido que alguém levasse alguém para falar sobre esperança em um cemitério. Você já foi a um cemitério? Cemitério nos faz lembrar de morte. Tudo ali no cemitério cheira a morte. Queridos, o texto nos diz que a mão do Senhor, é nesses momentos da história que Deus intervém com a autoridade do seu poder, com seu grande amor. O texto vai dizer que a mão do Senhor veio sobre o profeta, e o Espírito do Senhor o conduziu a um vale cheio de ossos secos, a um lugar de morte. A percepção, ou melhor, a visão do profeta estava muito nítida naquele momento, estava muito clara. O Senhor me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. A pergunta é: qual o propósito de Deus em tudo isso? Eu fico, queridos, imaginando que Deus o fez andar ao redor daqueles ossos, numa tentativa de tornar aquela visão mais próxima da realidade possível, para que o profeta não tivesse nenhuma dúvida, quanto à condição daqueles ossos. O diagnóstico do profeta foi conclusivo. Eram muito numerosos sobre a superfície do vale e estavam
sequíssimos, ou seja, além de ser numerosa a quantidade de ossos espalhados por todo o vale, não havia neles a mínima possibilidade de vida. Na realidade, na verdade, tudo ali lembrava a morte. A pergunta é: como falar de esperança dentro de um ambiente de morte? Como falar de esperança dentro de um contexto de pandemia, cujo número já ultrapassa 68.400 mortes, com mais de 1.260.000 pessoas infectadas pelo coronavírus no mundo, onde a tendência natural é a multiplicação desses números, eu não diria todos os dias, mas em todos os instantes, a cada hora. Agora, irmãos e irmãs, amigo que nos acompanha, dentro das minhas humildes reflexões pessoais, percebo que a resposta a essa e a tantas outras inquietações da vida tem muito mais a ver com nós mesmos, tem muito mais a ver comigo, tem muito mais a ver com você, do que tem a ver com a própria pessoa de Deus. Nenhum de nós tem dúvidas quanto ao poder de Deus sobre as hostes do mal. Nenhum de nós tem dúvidas quanto ao poder de Deus sobre os demônios do inferno. Nenhum de nós tem dúvidas quanto ao poder de Deus sobre os fenômenos da natureza, sobre as doenças, sobre as enfermidades e principalmente também sobre a morte. As páginas do Antigo Testamento e do Novo Testamento estão cheias de exemplos de manifestações poderosas, maravilhosas de Deus em favor do seu povo. Agora, qual é o nosso grande dilema? Eu diria que o nosso grande dilema não é quanto ao poder de Deus frente às questões desta vida, mas sobre se eu creio. Entendeu? Sobre se eu creio e mais ainda, se eu estou disposto a obedecê-lo. E eu iria mais. É sobre se eu desejo ver, se eu desejo experimentar, se eu desejo participar da glória de Deus. Esse é o nosso grande dilema. Irmãos, a nossa incredulidade, de fato, pode impedir o agir de Deus, como aconteceu lá na cidade de Nazaré. Quando Jesus visitou a sua família, o texto vai dizer que Jesus realizou poucos milagres por causa da incredulidade daquele povo. Todavia, queridos irmãos e irmãs, amigos, quando nós cremos, tudo se torna completamente possível, aleluia. Tudo se torna completamente possível. Foi exatamente essa mensagem que Jesus disse a um pai desesperado que trouxe o seu filho epilético, que estava tendo convulsões naquele momento, e o pai desesperado chega para Jesus e disse: o senhor pode fazer alguma coisa por meu filho, por favor, faça, porque nós não aguentamos mais essa situação. Há tanto sofrimento, há tanta dor, há tanta angústia, há tanta falta de esperança. E Jesus olha para aquele homem e disse: se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Se você, querido, pode crer, não há absolutamente nada que Deus não possa fazer. Agora, observem bem a pergunta que Deus faz ao seu profeta: você acredita que esses ossos poderão reviver? Você acredita que essa multidão de ossos secos, sequíssimos, mortos, sem vida, podem voltar a viver? E a palavra quase que silenciosa do profeta foi: Senhor, Tu sabes. Na verdade, essa palavra é uma palavra
de confirmação. Deus então, a partir desse momento, desafiou o profeta a viver na prática a sua vocação, a exercer seu chamado com poder e autoridade espiritual, dizendo: profetiza sobre estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o meu Espírito, então vivereis. O próprio Deus, queridos, na sequência desse texto, ele vai revelar o seu propósito quanto a tudo isso. Nada acontece por acaso. Nada acontece por acidente. Há sempre um propósito de Deus. Deus é o Senhor da história, Senhor da criação, Senhor da história. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Deus não perdeu o controle, muito pelo contrário, tudo está sob o controle das mãos de Deus. A igreja, queridos irmãos e irmãs, precisa reaprender a confiar, a crer no Senhor, a acalmar o seu coração, a saber que o Pai está no controle. A palavra diz: e sabereis que eu sou o Senhor. Ouviu? Esse é o propósito de Deus em tudo isso. O mundo lá fora, o mundo aqui dentro da igreja, precisa entender que Ele ainda é o Senhor. E tudo depende unicamente e exclusivamente dEle. Ele não divide a sua glória com ninguém. Irmãos, a igreja precisa voltar a viver a sua missão com relevância. Os pastores, missionários, evangelistas, cada irmão, cada irmã da igreja precisam deixar a zona de conforto para viver na prática a sua vocação, seu chamado com poder, usando a autoridade do nome de Jesus. Ao profetizar, Deus começou então a revelar a sua glória de forma surpreendente e extraordinária. Ouça um testemunho do profeta, o verso 7. Verso 7, olha aí. Ele vai dizer assim: enquanto eu profetizava, enquanto eu obedecia, enquanto eu era obediente, enquanto eu fiz aquilo que Deus me mandou fazer, que era para eu fazer, então enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e constatei que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles. O profeta, queridos, olha, e ele percebe que já não era mais uma multidão de ossos secos espalhados pelo vale, mas agora eram corpos humanos inteiramente restaurados. Evidentemente, ainda mortos, pois não haviam recebido o Espírito de vida. Deus então, mais uma vez, fala com o profeta e diz assim: profetiza ao Espírito dizendo, versos 9 e versos 10, assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como o Senhor me ordenou, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé, um exército sobremodo poderoso. Aleluia, glória a Deus. Queridos, de um vale de ossos secos, sequíssimos, mortos, sem vida, Deus levantou um grande exército, uma multidão de soldados aptos, preparados e prontos para a batalha, prontos para a guerra. De um vale de ossos secos, sequíssimos,
mortos, sem vida, Deus suscita a esperança para uma nação inteira. O vale de ossos secos, sequíssimos, representava a nação de Israel. Por causa da sua desobediência, a cidade de Jerusalém foi destruída, o templo foi profanado, o povo deportado, levado escravo para a Babilônia. O cenário que ficara era um cenário de destruição, um cenário de caos, um cenário de morte, onde não havia nenhuma perspectiva de esperança. Olhamos, irmãos e irmãs, assustados para tudo quanto está ou vem acontecendo no mundo e com a humanidade, diante da pandemia do Covid-19. E percebemos a nossa fragilidade, como nós somos frágeis. Percebemos, irmãos, além da fragilidade, percebemos toda a imprevisibilidade da vida. Não sabemos absolutamente nada sobre amanhã. E sabe, quando a gente para diante da nossa fragilidade, diante dessa imprevisibilidade da vida, a gente chega à conclusão de que o que é mais importante, ou seja, nada é mais importante do que a esperança. Se tirar a esperança da vida do homem, não nos resta absolutamente mais nada. Agora, queridos, olhe a pergunta que Deus está fazendo a você nessa noite. Deus está perguntando a você: você crê que eu posso suscitar a esperança nesse tempo de pandemia? Você crê? Deus está perguntando para você: você acha que eu tenho o poder, você acredita que eu tenho o poder para trazer a cura? Você crê? Se você crer, então comece a profetizar aonde você estiver. Esteja conversando com quem você estiver conversando. Comece a profetizar a vitória diante da palavra do Senhor. Eu quero então concluir e terminar a reflexão dessa noite com um texto que se encontra lá em Jeremias, capítulo 18, verso 6, uma palavra de Deus direto para você, para o seu coração, para cada um de nós. O Senhor está dizendo para você: não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, assim como o barro na mão do oleiro, assim sois todos vós na minha mão. Acalme o seu coração, alegre a sua alma e traga a esperança para dentro da sua casa e para dentro da sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. E vamos concluir esse momento que você está tendo aí na sua casa, falando que nós vamos continuar firmes, crendo nesse Deus todo-poderoso, nesse Deus fiel, que está além do
dos nossos problemas. Quando as nuvens se fecham e a gente olha para o céu e só vê escuridão, a gente pode ter certeza que além daquelas nuvens, o sol continua brilhando. E o sol é muito maior do que tudo aquilo. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso que segue conosco em qualquer batalha. Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja o fruto na videira. Eu não temerei não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja o brilho nas estrelas, eu não temerei não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Amém. Então, irmãos, estamos terminando a transmissão dessa noite. Tivemos alguns problemas, pedimos desculpa aos irmãos. A equipe técnica essa semana vai estar tomando algumas providências quanto à internet, tentando talvez mudar de operadora, aumentar a velocidade, enfim. Algo precisa ser feito, alguns investimentos vão precisar ser feitos para que a gente tenha uma melhor qualidade para chegar na sua casa e atender a você, não é? Que tem acompanhado a gente pelas redes sociais. Eu quero aproveitar então, antes de encerrar, para falar sobre a nossa grade de programação durante a semana. Hoje, pela manhã, tivemos às 9 horas o CFC, que é a nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje à noite, trouxemos o culto, tentamos trazer o culto para as 17 horas, exatamente para fugir do pico da internet, para que a gente tenha uma melhor qualidade. Não, infelizmente não conseguimos. Na segunda-feira, nós temos o Celebrando a Restauração, com o pastor Daniel. Na terça, a live da juventude, no Instagram, não é? Você pode interagir, participar diretamente com a live. Na quarta, nós temos das mulheres,
né, das mulheres, às 19 horas. Na quinta, me ajude aí, viu? Na quinta nós temos as crianças, o Kids Infantil Emanuel, também às 19 horas, lá com o Jefferson e a irmã Suelen, e Companhia Limitada. E na sexta-feira nós temos um bate-papo em família, sempre trazendo um tema para abençoar a sua família, o casal, enfim, e não deixar você tão distante das reflexões, tá bom? E a partir dessa semana, os irmãos da Emanuel vão estar recebendo mensagens diretas, vídeos diretos, com algumas reflexões. Me parece que essas reflexões vão ser sobre a Páscoa, não é? Sobre a Páscoa. Então vai ser a semana inteira vivendo essa experiência. E no próximo domingo, pela manhã, nós vamos ter o culto de Páscoa, tá certo? Esperamos que já tenhamos resolvido essa questão da internet. Vai ser um momento muito especial desse memorial, dessa lembrança da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. E à noite estaremos com o culto, inclusive com a celebração da ceia do Senhor. Aí o que nós vamos fazer domingo à noite? Próximo domingo à noite, você vai estar com sua família, você vai providenciar aí o suco de uva, o pão, e nós vamos ministrar a celebração da ceia daqui do culto. E em casa, você que é pai, que é o sacerdote, que é o líder espiritual da sua família, vai estar ministrando a ceia diretamente junto da sua esposa e junto dos seus filhos. No lar que o pai estiver ausente, a mãe, não é, toma ou faz esse papel, tá certo? A gente vai continuar com o nosso relógio de oração funcionando, sem deixar ele alterar o seu horário. A cada 5 minutos vai ter um irmão ou um grupo de irmãos orando, clamando, buscando a face do Senhor, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia, compaixão e que, de fato, transforme esse momento tão angustiante, não é? Tão deprimente, tão de tanto medo, de tanto pavor, que o Senhor transforme tudo isso em um momento especial de esperança para as nossas vidas, tá bom? Muito obrigado a você que nos acompanhou ou que ainda vai estar nos acompanhando no YouTube. Aproveito para pedir para você nos ajudar, não é, escrevendo no YouTube, para você poder continuar acompanhando toda a programação e que a equipe técnica possa ter uma condição melhor de efetuar as transmissões e continuar as transmissões, tá bom? Muito obrigado, que Deus te abençoe. Queria só encerrar essa noite orando, o culto dessa noite orando e implantando a bênção apostólica. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus vivo e o Senhor se revela através do Espírito Santo, e o Espírito Santo está presente sobre todos os lares, todas as casas e sobretudo dentro da nossa própria vida, porque o apóstolo Paulo diz que o nosso corpo é o templo, é morada do Senhor. Muito obrigado, porque mesmo estando distantes por conta desse momento, da prevenção deste momento, o Senhor continua nos conectando em espírito e testificando que de fato nós somos teus filhos. Ó Deus, traz uma palavra que anime o nosso coração, que nos faça descansar no Senhor e que faça reacender a chama da esperança na nossa vida. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande, imenso e eterno amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo, esteja conosco ainda esta noite, para todo sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe e te guarde. Eu vou seguir com fé, Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia eu vou, nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir com fé.